Olá, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fique na Pergunta. Obrigado a você que nos acompanha pelos 95.7 da Vibe Mundial, pelos 660 do AM. Obrigado àqueles que nos acompanham pela internet, pelos aplicativos, pelas plataformas digitais. Muito obrigado a você que estava na companhia da Viviane no programa Luz Dourada. Meu nome é Edgar Bin, sou terapeuta integrativo, facilitador de ferramentas Axis. Estou aqui do lado da Eliane Bin, que também é terapeuta integrativa, facilitadora de ferramentas Axis e consteladora familiar sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje, 19 de outubro, estamos começando mais um programa Fique na Pergunta. Anotem os nossos contatos e se quiserem interagir conosco, é só enviar mensagens no WhatsApp para falar comigo ou para falar com o Edgar. O celular é 11 97274 7997 e o meu celular é o 98420 9959 DDD 11. Na semana passada, falamos dos nossos pequenos, como os pais conscientes têm filhos conscientes. Se você não ouviu o programa da semana passada, acesse o canal Fique na Pergunta disponível no YouTube ou acesse os nossos sites e confira como foi. E seguindo ainda as comemorações do mês das crianças, vamos continuar falando sobre como as crianças são reféns desta realidade tão limitante e como nós, pais, avós, professores, educadores, enfim, temos responsabilidades em trazer para esses jovens a consciência de quem eles verdadeiramente são. Muito bem, querido amigo ouvinte. E para continuar falando sobre esse tema, é importante a gente entender um pouquinho o que é o funcionamento do cérebro, como ele se porta, como ele funciona e o que os estudos da neurociência têm nos apresentado no sentido de compreender esse funcionamento, né? Grosseiramente falando, o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. A mente consciente, que é o que a gente chama de porteiro, é a entidade responsável por controlar tudo que entra numa outra parte da mente, que é a mente subconsciente. Essa é a segunda parte. E tem uma terceira parte, que é um cérebro mais ancestral, mais antigo, que cuida, digamos assim, da nossa sobrevivência, que é o cérebro reptiliano. Então, grosseiramente falando, o nosso cérebro é dividido em 3 partes e essas são as 3 partes. Muito bem. Nós acreditamos, mesmo porque nós aprendemos dessa forma, que nós somos seres... o que difere a gente dos animais é o fato de sermos animais racionais, né? Aprendemos isso na escola durante muito tempo. E a neurociência vem apontando para nós indicativos de que não é bem assim, né? Que nós aprendemos não está totalmente correto. Nós somos, na verdade, segundo esses estudos, seres emocionais. E o que está no comando, ao contrário do que a gente imagina, é a mente subconsciente. É onde se registram as emoções. Nós somos, então, em essência, seres emocionais. Temos uma maneira de compreender e interpretar o mundo a partir das emoções que nos constituem. Essa realidade, ela se estabelece por vários fatores. Falamos disso no programa da semana passada, né? Então, nossos pais, nossas mães, nossos professores, marido, esposa, chefe, patrão, funcionários, amigos, a classe social a qual a gente pertence, a religião que a gente professa, enfim, são inúmeros os fatores que vão constituindo a individualidade que nós somos. Essas características todas formam um conjunto que fazem com que a forma como nós vamos ler e interpretar os acontecimentos da vida sejam absolutamente particulares. Só nós vemos as coisas como nós vemos. O grande problema disso é que quando nós nos relacionamos com os outros, nós queremos impor a nossa forma de ver o mundo.
Isso é muito particular e muito pessoal, até do ponto de vista da estrutura física nossa, né? Então, se a gente pensar só do ponto de vista biológico, nós temos uma maneira de enxergar o mundo que é nossa, do ser humano. Outros animais vão enxergar o mundo de uma forma diferente. Só olhando para a questão física, sem olhar para a questão emocional. E quando a gente coloca nesse pacote todo a questão emocional, aí vem um conjunto de crenças, né? Este conjunto de crenças é que faz com que a gente, muitas vezes, trave no sentido de buscar o nosso crescimento, a nossa felicidade, no sentido de buscar a nossa consciência, né? A consciência que é algo tão valioso e que a gente defende tanto aqui nesses programas que nós fazemos, a importância da gente ter esse despertar, né? Vou contar um caso que é muito emblemático de um atendimento feito há algum tempo atrás. Um rapaz que estava num processo depressivo, de muita infelicidade, durante o processo de tratamento descobriu que o problema que estava levando ele à depressão era o fato de ter acompanhado um episódio com o pai no banheiro da morte de um pernilongo. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: ele, ainda criança, na faixa dos seus 3, 4 anos de idade, estava com o pai no banheiro, o pai estava se barbeando, quando de repente apareceu um pernilongo e o pai, com um golpe, matou o pernilongo, que ficou grudado na parede. Aquilo intrigou a criança e ela perguntou para o pai: pai, por que o pernilongo não caiu no chão? E o pai então respondeu secamente: porque o pai dele mandou ele ficar grudado. Aquilo foi registrado na mente da criança, na mente subconsciente da criança, e fez com que ela criasse um vínculo de respeito às ideias do pai, que fizeram com que ele escolhesse se tornar engenheiro quando da época de prestar o vestibular. Em determinado momento da carreira, ele começou a desenvolver uma depressão porque não era aquilo que ele queria fazer na vida. Mas, em respeito às ordens do pai, afinal de contas, ele deveria respeitar as ordens do pai, nem que ele tivesse que ser esmagado contra a parede. Aquilo fez com que ele fizesse tudo aquilo que o pai dele exigia e colocasse de lado todos os seus desejos, vontades, enfim, colocasse de lado a sua natureza. É verdade. Parece até engraçado uma história, né? Um pernilongo esmagado, como que vai, um caso desse, interferir, né, na fase adulta de uma pessoa. Mas como Edgar disse, não só pai, mãe, os adultos em geral, né? Os professores, avós, os titios, enfim, todos que lidam com criança têm que ter muita habilidade, muita responsabilidade em como agir com elas, né? Nós vamos dar alguns exemplos, o quanto nós adultos e a sociedade em geral tem responsabilidade na formação desses futuros adultos. O que dizemos muitas vezes às crianças, aos nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, alunos, sem ter consciência do que estamos dizendo. Por exemplo, nós vamos falar algumas frases aqui bem impactantes, como a do caso do pernilongo. Você me envergonha. Você é um vagabundo. Quantas mães, principalmente adolescentes, né, no auge ali do desespero, acaba soltando uma dessa, né? Você é um vagabundo. Você, moleque, é muito preguiçoso. Só dorme, não faz nada. Como você é burro. Nossa, isso vem muito de professores, né? A gente acha, né, tem aquela ideia que isso acontecia no passado. Não, infelizmente acontece muito ainda. Você não tem jeito mesmo, nunca vai mudar. Tá rindo muito hoje, vai chorar amanhã. Olha isso, ouvintes, né? Muito riso, sinal de pouco juízo. Uma criança dessa vai crescer achando que felicidade é algo desse mundo? Alegria é proibido, né? Alegria a gente não pode ser proibida. feliz, a gente não pode ser alegre. Olha o peso que tem essas frases. E a gente sabe que nós falamos isso na hora da raiva, na hora na correria do nosso dia a dia, né? E não pensamos o quanto de peso tem. Isso não é para você não se enxerga, né? Colocando a criança em estado inferior, né? Que não é capaz. Felicidade é para poucos, né?
Ou então quando a criança quer trazer alguma situação e a gente acha que aquilo não é importante, que nós estamos atarefados com outras coisas, né? E falar, não, depois, agora não, semana que vem você fala, né? O ano que vem a gente vê sobre isso, né? Fora aquelas crenças com relação à prosperidade, rico não entra no reino dos céus, dinheiro é sujo, né, Edgar? Como que é pesado isso. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrando no reino dos céus. Para ter dinheiro tem que trabalhar muito, né? Você não estuda, nunca vai ser alguém, né? Como se muitas famílias, né, de antigamente tinha esse conceito. Você só consegue ser alguém se você tiver um diploma, né? E, enfim, são situações que têm muito peso e a gente vai colocando aquilo para a criança, né? E ao mesmo tempo, nós também estamos enfiados, né, encalacrados numa cultura de limitação que vem de todo lado. Vem da TV, vem dos meios de comunicação, né, os novos meios de comunicação, né, a internet. Hoje em dia você abre qualquer site noticioso, aí se você tiver a curiosidade, ouvinte, de contar a quantidade de notícia ruim e a quantidade de notícia boa, a Rádio Vibe Mundial tem uma coisa maravilhosa que eu adoro, que é o Jornal da Boa Notícia. É o único jornal que existe, acho, no planeta que só tem boa notícia. Sabe? Se você entrar em qualquer site noticioso e fizer uma lista de notícias boas, mais ou menos, e ruins, você vai perceber que, no mínimo, 80% disso ou é ruim ou é mais ou menos. E esse é um detalhe também, né, para os adultos ficarem, não proibindo, que não tem como proibir, mas tá verificando qual é a qualidade dos sites, das redes sociais que o seu filho tá consultando, né? Isso também tem que ficar atento, né, Edgar? Muito, muito atento, ficar muito preocupado, porque a gente a gente tem o hábito, na verdade, assim, de trancar a porta, né? Trancar a porta da sala, trancar o portão da casa. Mas e a porta digital, a gente tranca? Pois é. A gente está de olho no que está entrando dentro de casa via celular, via computador. Esse tipo de coisa acaba influenciando extremamente os nossos jovens, as nossas crianças. E aí depois a gente começa a perceber interesses esquisitos neles, que a gente não sabe de onde vem. Mas se esquece que eles estão imersos nessa tecnologia, né? Isso é parte da natureza. Eles nasceram com isso na mão, né? Eles nasceram, eles não conhecem a vida sem essa tecnologia, né? Então para eles isso é muito natural. E para nós, que somos mais da velha guarda, né? Nós que somos jovens há muito tempo, nós temos um outro referencial, que é um referencial, como eu disse, cultural, né? A nossa cultura nos leva a isso. Um exemplo bastante bobo, mas que é muito presente, por exemplo, as cantigas, né? As músicas infantis. Sim, né? Mas muitos de nós passamos isso para os nossos filhos ainda hoje. Pois né? Isso é transmitido de geração a geração. Então você pega lá, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. O que a gente está fazendo com essa criança? Qual é a mensagem que a gente está transmitindo para uma criança que se submete a este tipo de cantiga? É um processo contínuo de medo, de temor, de preocupação. Quer dizer, a gente começa a desenvolver a ansiedade nas crianças quando bebês. Né? Você pega uma outra cantiga, Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, Samba Lelê precisava de uma boa lambada. O coitado, além de quebrar a cabeça, né? Ele já está machucado, está com a cabeça quebrada e ainda vai apanhar. Né? Pai Francisco entrou na roda tocando o seu violão. Vem lá o seu delegado e levou o pai Francisco para a prisão. Ele está se divertindo. A alegria é proibida. Você não pode ser feliz, você não pode, desenvolver a alegria. Por quê? Porque senão você vai ser punido. É verdade. Né? Outra música de Niná, que os pequenos, né? Muitos pais, muitas avós principalmente costumam cantar para as crianças. É uma que tem até um pouco de medo de falar isso, que dá uma coisa, falar, eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, pego as criancinhas para fazer mingau. Olha isso, gente, pegou a criancinha para fazer mingau. Aí depois a gente reclama que você quer dar mingau para a criança porque você não quer comer. Não, e tem mais, né? Tem o cravo brigou com a rosa,
debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Meu Deus, gente, é uma briga de casal com muita violência, né? Brigaram a ponto de sair ferido, né? Toda arrebentada, coitada da rosa. Tem uma que eu gosto também, né? Gosto não, né? É um peso em tanto, né? A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Olha como ela é persistente, né? Mas por ela ser persistente, ela é taxada de teimosa e desobediente, né? Como se a gente esses obstáculos, né, da vida, coisas inerentes à vida, que a gente tem que sim levantar, vai em frente, né? E a música traz uma mensagem que se você fizer isso, você é teimoso, você é desobediente. Você paralisa, né? Diante da primeira dificuldade que surgiu, você paralisa, você não vai adiante. Não vai mais. E ainda, olha lá, sobe, 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 nunca está contente. Gente, é uma... como se fala? Uma pessoa que está sempre feliz, né? Nada vai estar bom, né? Então, meu Deus, né? Quanta coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E ressignificar. E por último, que eu acho que isso muito já se falou, né? Hoje, ainda bem que muitas pessoas já reestruturaram, já reescreveram essa musiquinha, que é Atirei o Pau no Gato, né? Quanta crueldade, gente. E olha que a gente ouve essa música, a gente chora, porque nós somos gateiros, né? Nós temos 7 gatos, né? São os nossos filhos. Olha a crueldade, atirou o pau no gato e o bichinho não morreu, né? Quer dizer, a intenção era matá-lo mesmo, né? Aí vem uma senhora chamada Dona Chica e fica admirada com o desespero, com o sofrimento do gato, né? Essa Dona Chica é uma psicótica, né? Só pode. E ainda fica admirada com a dor e com o sofrimento do bichinho, né? Enfim, tem muito mais. Dei aqui alguns exemplos de músicas infantis, mas existem músicas de adultos também que são assustadoras. Tem que tomar muito cuidado com a mensagem que está transmitindo, né? Muito. Tem uma música famosíssima, um clássico da música popular brasileira que diz assim: meu sapato já furou, minha meia já rasgou, eu não tenho onde morar, meu dinheiro acabou, eu não sei para onde vou, como é que eu vou ficar? Pois é. Meu amor me abandonou. Bom, queria o quê? Né? Nossa, a mulher só tem desgraça mas quer abandonar mesmo, né? Bom, mas o que a gente está querendo trazer aqui para vocês, né? Que isso que o Edgar falou da constituição do cérebro, né? A criança, até os 7 anos, ela vive numa frequência cerebral de ondas θ, né? O nosso cérebro também é formado por frequências de ondas, né? Então, tem várias, né? Nós estamos falando aqui da onda θ. E a criança até os 7 anos vive nessa frequência. A onda θ é aquela frequência de uma meditação profunda, que a gente está naquele sono quase dormindo, aquele sono leve, aquele sono em que o nosso olhinho começa a mexer, enfim. E é a frequência onde você está consciente do seu entorno, mas, no entanto, seu corpo já está quase assim, em outra dimensão, né? E as crianças vivem nessa onda, desse estado, né, cerebral, que é praticamente como se fosse um transe. Por isso que elas estão conectadas muito com o interior delas. Elas vivem no mundo da imaginação e para elas aquilo é real, né? Quem nunca teve um filho que conversou com um amiguinho imaginário? Aquilo é real para ela, porque ela está nessa frequência, né? E como o Edgar comentou, quando a gente está nessa frequência θ, a gente não tem um porteirinho. Então, tudo que a gente fala para a criança, a gente não tem um porteiro entre a mente consciente e o subconsciente. Então, tudo que nós falamos para a criança vai direto para o subconsciente. Não tem aquele seletor ali para ver o que entra e o que não entra. E aquilo fica registrado, como no caso do pernilongo. E a pessoa tinha problemas, né, profissionais, problemas de relacionamento, não sabia por quê. Na verdade, por causa de um pernilongo. Então, aquilo provavelmente é uma memória base daquela criança que ficou lá no subconsciente e foi desenvolvendo ao longo, né, do crescimento daquele adulto e trouxe algum problema, né? É bom frisar que o problema não era o pernilongo, né? Sim. O problema era a resposta que o pai deu para a criança. Né? E por isso que nessa fase, né, a criança acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa. De fato, elas vivem nesse mundo imaginário, porque vivem nessa frequência θ, elas não têm seletor, né, do que é verdadeiro ou não, né?
E tudo isso vai consolidando as crenças, né? E vão determinar o comportamento dessa criança como adulta, né? Como que ela vai interpretar a vida dela na fase adulta, né? Então, nós devemos estar muito atentos com esse detalhe, ensinando cada vez mais que a criança tem escolhas, ela trazer consciência, como nós falamos no último programa, né? Porque geralmente com tudo isso que nós passamos que, na verdade, essa realidade existe o certo e o errado, o bom e o mal, o feio e o belo, sempre as polaridades, né? E essa realidade, né, essa coisa da gente viver na dualidade, no bem e no mal, no certo e no errado, esses polos extremos sobre o qual nós estamos submetidos e vivemos no nosso dia a dia, é algo que o Axis propõe que a gente venha destruir. A beleza do Axis está muito nisso, na gente saber que não é assim, né, que a gente não tem que ficar nessa dualidade, que é um direito nosso escolher e é um direito das outras pessoas também escolherem. Então, assim, o que é certo para mim não necessariamente é certo para o outro, e está tudo bem assim, né? Nós temos pontos de vista divergentes, diferentes, e nem por isso a gente tem que ser inimigo, nem por isso a gente tem que ficar brigando, discutindo com todo mundo. Sim. A gente precisa ter aceitação. O Axis fala que quando nós estamos nessa dualidade, nós estamos numa coisa que é extremamente nociva para o nosso progresso, para o nosso crescimento, que é o julgamento. Nós ficamos presos a padrões, a crenças, a traumas, a pontos de vista fixos que nos impedem de avançar, de evoluir. E o que é pior, nos impede que o universo nos entregue aquilo que nós temos o direito para receber. Sim, na verdade um caminho possível para a gente começar a dar consciência, né, para as crianças e adolescentes é correr as barras deles, né? As crianças e adolescentes ficam muito mais calmos, melhora o desempenho escolar, os adolescentes em fase de vestibular é excelente, melhora a capacidade de concentração, melhora a qualidade de sono, enfim, são vários relatos benéficos dos efeitos das barras em crianças e jovens. Então, leve seu filho, a sua filha para passar por uma sessão de barras, ou ainda faça o curso de barras de Axis com seu filho, será uma enorme contribuição para eles. O Axis acaba de lançar um material exclusivo para crianças que está totalmente ilustrado, bacana, então vale super a pena. Então, assim, crianças e adolescentes são muito bem-vindos no curso de barras de Axis, eles aprendem a correr as barras e poderão correr as barras dos tios, vovós, dos pais, dos irmãos, e ao final do curso eles também recebem um certificado internacional, eles se tornam praticantes de barras de Axis. É isso mesmo. Como pode ser mais divertido, né, Como Edgar? pode ser mais divertido? Como pode melhorar, né? Fazendo o que o Gandhi dizia para a gente fazer. Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, anotem a agenda da semana que vem para que vocês possam colocar tudo isso em prática de verdade. Na segunda-feira, dia 21 de outubro, nós vamos ter um atendimento social de constelação familiar, né? É uma outra técnica muito interessante, muito expansiva também. Então, no dia 21 de outubro, a Eliane vai conduzir um atendimento social de constelação familiar. Na quinta-feira, no dia 24 de outubro, nós teremos o curso de barras de Axis, também com a Eliane. Então, se você quiser aprender a técnica, no dia 24 de outubro, curso de barras de Axis. Se tiver filhotinho, pode trazer também, que será muito bem-vindo. Traga seu filho, traga o adolescente, tá? Entre em contato com a gente para consultar quais são as condições, porque tem condições especialíssimas para as crianças. E diariamente, com hora marcada, o atendimento de barras, facelift energético, processos corporais do Axis e constelação familiar. É só entrar em contato com a gente e agendar. Todos os atendimentos, cursos, os eventos que nós promovemos acontecem aqui pertinho da Vila Mariana, a 300 metros do metrô Vila Mariana, fica na rua Rino Pieralini 83. Para mais informações, entre em contato com a Eliane pelo celular 11 98420 9959, 11 98420 9959, ou comigo no meu celular, que é 11 97274 7997. 11 97274 7997. Ou acesse a nossa agenda nos nossos sites www.elianebim.com.br ou www.edgarbim.com.br. Lembrando que BIM se escreve da forma mais fácil possível: B de bola, I de irmã, M de Maria. Obrigada a todos pela audiência. Tenham todos uma excelente semana. E não se esqueçam, fique na pergunta. This is me.